Igreja, eu queria ministrar uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida essa noite, amém? Ela é muito importante, cara. Eu digo assim que ela é determinante, cara. Porque a maneira que eu quero liberar hoje, eu quero mostrar para você que você pode ser o cara mais crente da face da terra, mas você pode cair, cara, no engodo daquilo que eu quero ministrar essa noite. É muito fácil, cara, você cair nisso. E é muito fácil você estar aprisionado por causa. Tanto que eu quero jejuar nessa quarta-feira, pelo mês de setembro. E eu quero jejuar a igreja para abertura de prisão, por causa daquilo que eu quero falar. Eu quero falar um pouquinho dela, que ela sempre gosta que se fale muito dela, a língua. Amém? O tema da minha mensagem é venenosa, língua venenosa, é pior do que cobra cascavel, o seu veneno é cruel, Mas eu queria que você cantasse comigo, amém? Para você ficar gravado essa palavra no seu coração, amém? Né? Quem lembra dessa música, desse hino da nossa irmã Rita Lee, amém? Tem alguém que lembra, amém? Vamos ver se a gente pega lá, vai lá. Venenosa, língua venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é. Tá mais ou menos, vamos tentar de novo, vamos lá de novo. Vai ficar bom, nós vamos fazer uma paródia dela, né, amém? Só coloca a língua no meio da erva ali, né? Eu sei que só falar erva, já temos que vai pensar em outra coisa, né? Amém? Então você já está liberto, eu sei, em nome de Jesus. Então vamos lá, né? Venenosa, língua venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é. Tem muita gente velha aqui mesmo, né, cara? Estou vendo, né? Essa é da minha época, né? Se você não conhece, também não vá atrás. É melhor não ir atrás. Uns aqui é tirar a música. Pastor, vou passar essa noite tirar essa música, pastor. Não precisa, né? Amém? Igreja, o tema da minha mensagem é venenosa, língua venenosa, pior do que cobra cascavel, e o seu veneno é cruel. Abra comigo Provérbios 18, 21, vai lá comigo. A gente vai falar dela, como ela gosta que fale dela, igreja. Ela gosta, amém? Ela ama, amém? Né? Essa mensagem, ela teria que ser em umas 2 noites, igreja. Mas eu não quero dar tanto vazão para ela, porque ela vai se achar demais. Então hoje eu vou dar uma palavra para ela. Todo ano eu dou uma para ela, só porque ela, para poder, né, a gente derrubar algumas coisas, alguns conceitos dela. Senão ela se acha. E a bichinha é fogo demais da conta. Olha lá comigo, Provérbios 18, 21. Ai, pastor, eu não tenho problema com língua. Então vamos ver. É hoje. A Bíblia diz assim, 18, 21 de Provérbios: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Repete comigo, vida, morte. E a Bíblia diz assim, que os que gostam de usá-la, aqueles que a amam, comerão do seu fruto. Repete comigo, comerão do seu fruto. Vai lá comigo, Tiago, capítulo 3, versículo 9. Você come do fruto daquilo que você fala. Você come do fruto, amém, daquilo que você diz. Você come, igreja, amém? Você vai comer daquilo que você semeia, pois tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Pega aí, 3:9. Com a língua bendizemos ao Senhor. Nós dizemos: ó Senhor amado da minha alma. Parou. E com ela amaldiçamos aos homens. Desgraçado, morra, filha de uma mãe. Uau. Bendizemos, amaldiçoamos. Bendizemos, amaldiçoamos. Repete, bendizemos. Faça cara de crente agora assim. Bendizemos, amaldiçoamos. Feitos à semelhança de Deus, igual você. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? A Bíblia diz assim, igreja, que com a nossa língua a gente pode gerar vida. Repete, vida, morte, bênção e maldição. Igreja, eu quero falar um pouquinho sobre ela. É interessante que a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Por que o martelo que esmiuça a penha? Porque cada vez que ela é liberada, espiritualmente falando, você pega esse martelo, você bate nessa rocha, e você tira uma lasca dessa rocha. Eu quero dizer para você que o assunto chamado língua, ela é uma coisa que a gente precisa do ano inteiro, cara, tá reciclando, removendo, falando, entendendo, se arrependendo daquilo que, o efeito que ela traz, amém, sobre a nossa vida. E hoje eu quero me esmiuçar mais um pouquinho sobre ela, amém. Quero falar hoje sobre a desgraça do mau uso da língua, amém.
E eu quero falar hoje, igreja, para você que tem língua pequena, mas também para você que tem língua grande. Pastor, hoje só veio o pessoal da língua pequena aqui, amém? Ninguém da língua grande veio essa noite, amém? Então, mas mesmo assim, quiçá, pode ser que você esteja no nosso meio. Eu vou liberar uma palavra essa noite para você, amém? O irmãozinho não veio hoje, né? Pastor, o irmão não veio, filha de uma mãe, ele sabia. A palavra é exatamente para aquele abençoado, né? Amém? Então fala para o teu irmão, diga, a palavra não é para você essa noite, é para mim. Glória a Deus. Igreja, nessa caminhada, eu tenho visto muita gente, cara. O mundo ele tem um ditado que diz assim que o peixe morre pela. Igreja, tem muita gente, cara, que tem sido morto pela boca. Fala demais, se mete na vida dos outros, se mete na causa que não é alheia. A Bíblia diz assim, que aquele que se intromete na causa alheia é como pegar um cachorro, cara, pelas orelhas. É como pegar um pitbull pelas orelhas e você sai mordido, você sai envenenado, amém? Muitas pessoas aumentam a história, igreja, meio acontecida, e muita gente que ouve demais. Muita gente que ouve. E tem muita gente que acha que é uma espiritualidade ouvir as pessoas. Pastor, eu ouvi, amém? Mas eu achei que não era por mal, né? Só que, igreja, eu quero falar uma coisa para você. Existe uma lei da atração muito forte, isso fala muito comigo. Você atrai aquilo que você adora. Vou falar de novo. Você atrai aquilo que você adora. Você já viu quem é adorador aqui diz amém? Quando você adora o Senhor, Ele se manifesta com a sua presença sobre a sua vida. Já aconteceu que você, amém, está lá na sua casa, você pega teu violão, com aquelas 3 notinhas. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, eu pegava aquelas 3 notinhas, sol, dó e ré. Nossa, cara, eu viajava, bem na época do David Keelan ainda, coisa tremenda, né? E eu começava a tocar aquilo, cara, e eu adorava quando havia a presença, a manifestação do Senhor. Da mesma maneira, muitas das vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não sei o que acontece, mas as pessoas vêm e falam as coisas para mim. É que é uma lei da atração. Você atrai aquilo que você adora. Você adora falar dos outros. Você adora fofocar. Porque ninguém, igreja, vem falar algumas coisas para mim. Quando vem falar para mim, é para mim solucionar um problema, e não para mim falar das pessoas com relação a esse problema. Olha para o teu irmão e diga assim, você atrai aquilo que você adora. Se você adora fofocar, você atrai os fofoqueiros. Quem está aqui essa noite diz amém? Glória a Deus, amém? Então veja lá comigo, rapidinho, Tiago capítulo 3. Vamos ler os 10 versículos. Aqui é o clássico da língua, né? Amém? É o texto clássico que fala sobre língua. Vamos pegar algumas coisas que eu quero arrancar essa noite, que nós vamos sair daqui essa noite, cara, cheio do Espírito Santo. E nós vamos, cara, cortar algumas línguas. Cortar algumas línguas. Não tem como, né? Ao menos diminuir elas, né? Já tem uns pensando, mas eu não sou assim. Então vamos ver, vai lá. Tiago capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Só Jesus na causa, né? 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Rodrigo, nós tropeçamos de muitas formas. Tiago está dizendo, igreja, nós tropeçamos de várias formas. Nós erramos o alvo de várias maneiras, amém? Mas ele diz assim, agora, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Perfeito na Bíblia aqui é maduro. Tal homem é maduro, igreja. E essa maturidade, ela é capaz de dominar, refrear todo o seu corpo. Ele diz assim, igreja, que eu posso, amém? Tem várias maneiras de tropeçar, de cair, de errar. Mas aquele que não tropeça no falar, aquele que não fala demais, aquele que não coloca, aquele que não lança aquelas setas, aquele veneno, igreja, amém? Como da cobra cascavel, esse é considerado perfeito, maduro. E essa maturidade faz com que ele domine todo o seu corpo. Lembra que eu falei no início do governo? Deus chamou a gente para reinar. O que acontece? Eu domino meus pensamentos, eu tenho autocontrole sobre minhas emoções, automaticamente eu domino meu corpo, domino a minha casa, domino as coisas do Senhor. É governo, ele está falando de governo.
eu governo meus pensamentos, eu governo minhas emoções, governo meu corpo, governo dentro da minha casa e governo, reino sobre as coisas do Senhor. Amém? E olha lá comigo, ele continua dizendo: quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Engraçado, ele faz um paralelo do homem com o cavalo, né? Tome também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas ela se vangloria, ela se gaba de grandes coisas. Veja como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. Repete comigo: a língua é fogo. Ela é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia, inflama todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada, inflamada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana, mas a língua ninguém consegue domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortífero, peçonha mortal. Com a língua bendizemos ao Senhor, aleluia, e ao Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Igreja, aqui está o currículo da língua, as qualificações pessoais da língua, o caráter da língua. Amém? E é interessante, igreja, veja só, eu queria colocar algumas características. Primeira característica dessa abençoada, versículo 5 diz assim, ó: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas ela se vangloria. Repetigo, se vangloria. Repetigo, se gaba. Ela se gaba de grandes coisas. Primeiro ponto, a língua é cheia de soberba. Fala o teu irmão, diga assim: a tua língua, a minha língua é cheia de soberba. Se você pudesse perguntar para a língua, do que você gosta, como que você gosta de andar a língua, ela ia dizer para você: empinada. Você conhece a língua empinada? Amém? Por quê? Porque ela se acha, porque a igreja ela é pequenininha, mas ela faz um grande estrago. Ela fala assim: eu sou tão pequeno nesse corpo, mas o que eu faço, cara, com esse corpo, e que aqueles que andam perto desse corpo, nossa, eu sou a tal. Amém? E não é assim o soberbo, igreja. O soberbo, ele anda de nariz empinado, ela é de língua empinada. Língua empinada. Ela se acha, ela se gaba. Amém? Ela fala assim: eu sou desse tamanhozinho, mas o que eu faço, cara, é pá. Eu lanço uma bomba atômica em algumas situações, amém, da vida dessa pessoa. A língua, ela fala coisas de nós que nós não somos. A língua, igreja, ela vende uma imagem de nós para os outros muito maior do que fato nós somos. Ela se gaba por isso. Amém? Né? Ela é tão pequena. Se ela tivesse um emprego, se tivesse um emprego para a nossa língua, com certeza ela trabalharia na área de marketing. Desculpe aqui que a Liege está por aqui. Não estou não falando ninguém aqui na área de marketing. Mas era o trabalho. Onde é que você trabalha? Na área de marketing. Por quê? Ela promove, ela nos autopromove, igreja. Amém? Ela fala coisas de nós que é interessante. Amém? Versículo 6 diz assim, veja lá: assim também a língua, ela é um fogo, mas a Bíblia diz assim, ó, é um mundo de iniquidade. Repetindo, mundo de iniquidade. Igreja, mundo de injustiça, mundo de impiedade. O que é iniquidade? Ele está dizendo, igreja. Amém? Iniquidade é o erro consciente, é o pecado consciente. Agora pega aí, só para você poder ter uma ideia. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela faz a gente mentir conscientemente. 1, 2, 3, 4, várias vezes, até nós acreditamos naquela mentira. Vou falar de novo. Ela faz eu e você. Você já fez isso? Você já mentiu? Amém? Um dia você contou uma mentira, depois você contou novamente aquela mentira, contou aquela mentira, ela chegou ao ponto de se transformar numa verdade na nossa vida. Ela tem esse poder. Ela tem. Por isso que a iniquidade é o pecado consciente. Você sabe que é mentira, você sabe que não aconteceu, você sabe, mas você conta. Depois você vê aquele peso na tua consciência: caramba, é mentira. Mas ela já lançou, ela já falou, ela já disse.
um mundo de iniquidade. A língua é capaz de produzir coisas do próximo, amém, que até o diabo duvida. O diabo coça a cabeça, amém, e ele diz: não acredito, quem falou isso? A língua. O diabo não acredita. Mas quem que falou isso? A língua. Mas não acredito que ela falou isso. Nem o diabo acredita, igreja. Às vezes daquilo que a gente fala sai da nossa boca. Versículo 6 ainda diz assim, veja lá comigo. Quem está gostando da palavra diz amém. Duvido e odó. 6 diz assim: a língua. Vamos só para nós parar um pouquinho, cante comigo. Venenosa erva, você vai ver erva, vou falar de novo. Uns cantaram até Eva, né? A Eva, né? De novo. Venenosa língua venenosa. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno é. Uns não conseguem nem falar. Você sabe por quê? Porque ela não está deixando. Ela está dizendo: não fale. Se você falar, eu vou ficar de mal com você. Eu não vou mais promover você. Não vou mais dizer aquelas coisas que você não é. De graça. Versículo 6, a Bíblia ainda diz assim: língua, situado entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro. Repetindo, contamina todo o corpo. Igreja, língua, ela é cheia de veneno. Ela é capaz de adoecer o nosso corpo, adoecer as pessoas em redor. Ela pode acabar com amizades, provocar guerra, mexer com a autoestima, tirar-nos do sério, jogar-nos no inferno, amém? Com uma palavra da nossa boca. Uma. Eu acabo com a amizade, igreja, por uma palavra que eu falei, no momento, cara, errado, de uma maneira errada, de uma forma errada. Acaba. Versículo 6 ainda diz assim: ela inflama todo o curso de sua vida. Agora eu queria pegar aqui, pega aí, igreja. Ela está dizendo assim, ó, ela inflama o curso da natureza, aquilo que Deus projetou para mim e para você como propósito. Ela incendeia, ela inflama, cara. Ela tem o poder, ela desalinha destino profético, igreja, rumos proféticos. Deus, ele traçou algo para mim e para você, que já está escrito antes da fundação do mundo, amém? Por isso que é uma questão de apropriação. Deus sabe exatamente o que Ele tem na minha vida e sua vida. Mas a Bíblia diz que a língua, ela vem, igreja, ela inflama todo o curso da tua vida. Ela desalinha isso. Um dia, ela chega alguém, um venenoso perto de você, e ele começa a falar coisas para você. Começa a lançar dúvidas, murmurações, críticas, falar de pessoas, e ela começa a inflamar o curso da tua vida. E o que acontece? Você não consegue mais se alinhar com o teu destino profético por causa dela. Ela tem esse poder. Por isso, igreja, amém, precisa ter uma maturidade de ouvir. Precisa ter muito uma maturidade de falar. Porque talvez, igreja, amém, esse desalinhamento existe. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim essa tarde? Ele falou: filho, eu quero que você faça um jejum na quarta-feira. Por causa disso, tem muita gente aprisionado pela língua de alguém e pela sua própria língua. E a prisão, igreja, é o propósito. Porque a Bíblia diz que bênção e maldição, elas são proferidas pela tua língua. Às vezes, maldição, o que é? É o não cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E o não cumprimento é porque alguém liberou, ou porque você mesmo ouviu, inflamou o curso da tua vida, da natureza, daquilo que Deus queria. E você está aprisionado e não consegue caminhar. Por quê? Porque você está aprisionado por aquilo que um dia alguém falou de você, ou você falou de alguém, e você está totalmente amarrado no mundo espiritual. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, veja só, exemplo, né? Amém. Versículo 6 ainda diz assim, ó, isso que é muito importante também: incendeia e inflama todo o curso da sua vida, sendo ela mesma inflamada, incendiada pelo, repete, o inferno. De novo, inferno. Agora eu queria que você repetisse isso bem forte: a língua é inflamada pelo inferno. Repete comigo assim: a língua é o ponto de contato do inferno em nós. Se você quer saber onde que o diabo age na sua vida, não é aqui. Não é aqui.
a quê? É isso que ele está dizendo. Ele diz assim, amém? Sendo ela, a língua, ela inflamada, incendiada pelo inferno. Então quando o diabo ele quer usar alguém, igreja, ele quer tocar em alguém, o ponto de contato é a língua. Ele vai usar a minha boca, a sua boca, igreja, amém? É isso que ele vai usar. Sempre vai ser dessa maneira, dessa forma. Às vezes a gente fala assim, mas foi a carne. Não, foi o diabo. Foi o próprio Satanás que usou aquela situação, aquela pessoa. Usou você para falar para aquela pessoa algo. É o ponto de contato que ele tem. É a sua boca, é a sua língua. Versículo 8 ainda diz assim: mas a língua ninguém consegue domar. Ninguém, nem eu nem você. Por isso que aqui que eu queria que você prestasse atenção. Nem eu, nem você, nem ninguém consegue domar a língua. A Bíblia diz que os animais, tudo se pode domar, tudo se pode governar, dominar, mas não consegue, não tem como. A língua ela é indomável. Língua, assim, a língua indomável. Não parece nome de filme de Hollywood? Imagine um filme para você assistir, né? Você assistiu um filme lá em casa, a língua indomável. Mas que filme? Fala do quê? Dela já vai se manifestar. Não assista. Eles estão expressando algo do meu caráter que eu não sou. É mentira. Eu não sou assim. Eu sou assim. Tiago ele diz assim, igreja, amém? Nunca pense que você vai conseguir dominar a sua língua de uma vez por todas. Você nunca vai ter o domínio, o controle completo, amém? Por isso que a Bíblia diz, igreja, amém? Lá, versículo 8 diz assim, Tiago diz assim, mas a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, incontido. Ele diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor, versículo 9, e ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. Ele está dizendo assim, com a língua, você fala assim, amado da minha alma, Tu és meu Deus, Tu és meu tudo, Pai, eu não vivo sem Ti. E fala, tem línguas, né? Mas mata aquele filho da mãe, desgraçado. Pai, soca a boca dele, Pai, ferra ele, o Senhor está vendo. E está dizendo que no mesmo momento que você é usado, igreja, amém? Amém? Você bendiz ao Senhor, você ama Ele, vírgula, você maldiz alguma pessoa. No mesmo local, bênção, maldição, vida e morte. É isso que Tiago está dizendo. Uau! Por isso que eu entendo, igreja, quando Pedrão, lembra de Pedrão? Que quando Jesus fala, Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Nossa, Pedrão, não foi nem carne, nem sangue te revelou, foi meu espírito. Pedro sai, vírgula, daqui a pouco o Senhor fala, afasta de mim, Satanás. Por causa disso, Pedro foi usado, igreja, amém? Usado, falou, amém? Tomado, movido ao Pai, vírgula, o diabo usou ele. No mesmo momento, no mesmo versículo, pode olhar na Bíblia. Fala, repete assim comigo: ninguém consegue domar a língua. Da mesma boca procede bênção e maldição. Bênção através de Deus, maldição através do diabo. Então, a gente chega à conclusão que a língua é um terreno neutro, igreja. Esse pequeno órgão que você tem na boca, ele é um terreno neutro. Como assim, pastor? Deus usa, mas o diabo também usa. Repete comigo: terreno neutro. Deus usa, mas o diabo usa. Vou falar de novo. Deus usa, o diabo também usa. Ele não vai pegar você em nome de Jesus, nós já oramos por isso. Deus usa, o diabo também usa. Pastor, eu não consigo responder, ela não está deixando. Vai, mais forte. Deus usa, mas o diabo também usa. Até o Senhor, pastor. Se a Bíblia diz que ninguém consegue domar de maneira completa, até eu. Você consegue entender? Ela é um campo neutro, igreja. Não existe ninguém na face da terra que diga: eu tenho total controle, autodomínio. Mentira. Você pode estar abençoando, movendo, promovendo para o reino. Daqui a pouco alguma coisa você errou. Amém? Saiu uma faísca. E aí que é o problema maior. Amém? Quem está entendendo a palavra, se diz amém?
Igreja, aquele a quem nós permitimos usar, o fruto dela nós vamos colher, amém? Provérbios 18, 21, no texto inicial diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida, sobre a morte, e os que usam, aqueles que amam, comerão do seu fruto. Repetindo, comerão do seu fruto. Igreja, aquele a quem nós permitimos usar, os frutos dela colheremos. Se nós permitimos o diabo usar, nós vamos colher coisas do inferno. Se nós permitimos Deus usar, nós vamos colher, igreja, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Vou falar de novo, amém? Igreja é uma questão de semeadura. A Bíblia diz que existe uma semente, amém? Essa semente ela cresce, ela germina, ela vai dar um fruto. E aquilo que eu permito nesse campo neutro chamado língua, eu vou colher. Se eu deixo Deus usar, eu vou colher. Se eu deixo o diabo usar, eu também vou colher. A semeadura, que esse bichinho, esse negócio, amém, né, existe, chamado língua. Amém? Vocês estão gostando da mensagem essa noite? Mais uma mentira que nós vamos ter que pedir perdão essa noite. E você já notou que o mau uso da língua, ela já vem desde criança? Você já percebeu isso? Vou dar um exemplo para você. Você já viu quando as crianças, amém, às vezes se deixa as crianças brincando num quarto, e uma quer pegar o brinquedo da outra, e sempre tem um abençoadinho. Eu não vou falar outra coisa porque não pode, né, no mundo espiritual, senão chama estranha essa existência. Daqui a pouco eles brigam, ficam com raiva um do outro. E o que um mostra para o outro? O cotovelo, a orelha, a bunda. O que ele mostra para o outro? Mostra o quê? Agora eu pergunto para você, vamos lá. Quem ensinou ela a mostrar a língua? O pai? Duvido. Ó, filho, é o seguinte, faz assim, ó. Tem algum pai que ensinou o filho a mostrar a língua aqui? Tem alguém? Deixa eu ver. Tem alguém que um dia você falou para ele, mostra, estica bastante ela. Agora eu pergunto, se o pai não ensinou o filho, como que pode, igreja, ela saber que a língua é um modo ofensivo de mostrar para uma outra criança? Como que ela sabe disso? Quem ensinou ela? Sabe quem que ensinou? O diabo. O diabo já ensinou desde criancinha, o teu filho, meu filho. É desde criança, cara, que a língua ela já tem uma projeção. Vocês estão comigo aqui ainda? Vocês conseguem entender o que eu estou falando essa noite? Porque quando nós olhamos nossos filhos, cara, são tudo santinho, quem concorda? Tudo santo. Só que eu quero dizer uma coisa para você, igreja, amém? O diabo, por saber que é um terreno neutro, eles começam a usar nossos filhos desde criancinha. E a gente às vezes olha assim, quem te ensinou isso, meu filho? Se ele pudesse falar, ia falar o diabo. Imagine você perguntar para o filho, filho, quem que te ensinou isso? O Satanás, o chifrudo, né? Que lindo. Deveria, para alguns pais, algumas mães, cair a ficha que o diabo usa as nossas crianças desde pequeno. Igreja, eu já vi várias coisas. Eu já vi possessão, eu já vi relacionamento sexual de criança com 5 anos de idade com a sua irmã de 11 anos de idade. Eu pergunto para você, quem ensinou isso? Foi o pai, a mãe que ensinaram eles? Não, o diabo. Desde criança, cara, o mau uso da língua ali já tem algo se manifestando no mundo espiritual, que eu e você muitas vezes não percebemos de maneira espiritual, e achamos que é uma estultícia da criança, dela mostrar a língua. Mas quando ela mostra a língua, tem um espírito que já está ali, na vida daquela criança, que precisa já ser trabalhado na vida dela, porque ela vai ter muito problema lá na frente. Quem está entendendo diz amém. Amém. Igreja, cuidado com as verdades, cuidado com as verdades aumentadas. Às vezes você usa a tua língua, amém? O que você contou é verdade, mas como você contou é mentira. Tem um monte de gente que fala algumas coisas, igreja, que é verdade, mas a maneira que você contou, você aumentou em alguns pontos, é mentira. Você já viu aquela história? Eu contei uma vez aqui na igreja, não sei se você sabia, talvez você saiba disso. Uma vez o pastor foi trazer uma mensagem, e a mensagem era o seguinte: ele queria falar o poder que existia na palavra.
E o que ele fez, igreja? Ele chegou para uma pessoa e falou assim: ó, seguinte, você está vendo aquele irmão lá? Ele fez isso com 5, 6 irmãos, não lembro na época. Você vai falar para ele: nossa, como você está pálido, será que você está doente? E ele chegou, foi o primeiro irmão, chegou para aquele irmãozinho, que ele foi a cobaia, né? Nossa, como você está pálido, será que você não está doente? Primeiro. Foi o segundo, foi o terceiro. Igreja, não conseguiu chegar nos 5, nos 6, no último. Quase que levaram ele de ambulância para o hospital. Poder da língua. Poder da língua. Amém? Agora, se imagine, igreja, se nós fazendo telefone sem fio. Quem brincava aquele telefone sem fio aqui? Imagina nós fazer aqui, igreja. Amém? Né? Começar desde lá da Ariete. E nós vamos terminar lá atrás com o Fabiano. O que vai acontecer quando sair uma frase daqui até o final dela? Totalmente distorcida. E eu pergunto, se essa frase sai totalmente distorcida, como que você pode julgar aquilo que uma pessoa está falando para você? Se a pessoa não faz parte daquilo que está sendo comentado muitas das vezes. E aí? E aí? Será que a gente já não matou muitas pessoas no meio do caminho? Será que a gente já não abençoou quem não deveria abençoar e amaldiçoou quem não deveria amaldiçoar? Será, cara? Vocês conseguem entender o que eu estou falando, igreja? Amém? 4, cuidado com o falar demais. Veja lá comigo Provérbios 10, 19. Eu não quero ir muito, mas eu quero só falar um pouquinho essa noite. Mas eu quero tocar algumas áreas essa noite. Repete-me: cuidado com o falar demais. Provérbios 10, 19, ele dá uma palavra bem simples, que a gente conhece bem, amém? A Bíblia diz assim, ó: quando são muitas, na multidão de palavras, quando se fala demais, as palavras, o que a Bíblia diz? O pecado está o quê? Presente. Presente. Lembra lá no colégio? Presente, estou aqui. Mas como é que você veio aqui, pecado? Falaram demais. Estou aqui. Ele diz assim: não falta transgressão, mas quem controla, modera a língua, ele é, amém, prudente. Qual que é o problema de falar demais? 2 coisas que me veio. Primeiro, é que você falou tanto que nem lembra o que você falou. Primeiro, já aconteceu de você falar tanto que você não lembra o que você falou? Depois comenta uma situação: ah, mas ele falou. Não falei. Você não lembra? Segundo, igreja, amém, como que você vai conseguir pedir perdão ou se arrepender daquilo que você nem se lembra do que você falou? Como que você vai, cara, pedir perdão? Puxa, eu vou pedir perdão, mas eu não lembro o que eu falei. Duvido que você peça. Igreja, aqui ele está dizendo: não fale demais, porque muito falar, cara, amém, o pecado ele vai estar presente, amém. Não fique, cara, nesse meio vai ter alguma coisa no meio do caminho. Eu tenho ensinado, igreja, o pessoal caminha comigo. Eu vou muito assim nos trabalhos, assim, nas festas, no pessoal de grupo e tudo mais. Igreja, mas eu fico até um determinado horário. Quando chega um horário, eu oro antes, igreja, eu falo: Espírito Santo, a hora que você falar para mim sair fora, eu estou fora. Cara, eu fico, eu caio fora. Não fico, igreja, não fico nem um minuto a mais. Porque eu sei, cara, que até aquele momento pode estar se gerando algo. Uma comunhão é de Deus. Passou daquilo, meu irmão, começa a multidão de palavras, e o pecado pode estar presente. Um comentário, uma situação, e você está ali, meu irmão, amém? Eu quero dizer para você, o simples fato de você ouvir, amém, você está sendo conivente. Igreja, eu tenho algo que sempre fala no meu coração assim, ó. Existe ladrão, só existe ladrão, porque existe quem o quê? Recepta o produto roubado. Quem concorda comigo? Imagine se o ladrão não tivesse quem comprasse o produto roubado. Existiria ladrão? Da mesma maneira, só existe fofoqueiro porque existe quem ouve, quem escuta. Imagine se não tivesse ninguém ouvisse, igreja. Não é da minha conta, eu não consigo ajudar, eu não tenho nada a ver com isso. Não existiria essa fofoca, cara, essa morte, essa doença, esse mal, cara, incontido, que a Bíblia diz, igreja, que gera vida, morte, bênção e maldição sobre a face da terra. Amém? Amém? Provérbios 13, 3, a Bíblia diz assim, igreja:
13:3. Peguei comigo. Os versículos estão sendo colocados aqui ou não? Alguém pode me ajudar? Estão sendo postos? Coloca lá para nós então, 13:3 lá. Veja só comigo. A Bíblia diz assim, igreja. 13:3. Pode pôr lá, Ruth. Aí. O que guarda a sua boca. Cadê você? Quem toma cuidado com o que diz, guarda essa boca, protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. Mas a minha tradução diz assim, igreja, ó. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Quem tem essa tradução aqui diz amém? Perturbação. Amém. Pergunta assim para o seu irmão: você está perturbado? Fala para ele assim: talvez seja porque você fala demais. Fala na boa, não é para. Amém. Pastor, estou perturbado. Talvez é porque a tua boca demais. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando, amém? Não fique bravo comigo, amém? Mas pergunta para ele não ficar irritado, né? Fala para ele: você está perturbado? Não fala para ele de novo assim. Talvez é porque você está falando demais, amém? Pastor, eu estou perturbado com essa palavra. 5. E aqui eu queria colocar, igreja, como é que a gente pode anular os males gerados pela língua, amém? Aquilo que a gente produz na nossa boca. Igreja, quero falar algo para você. Tem pessoas que são vítimas da sua boca, ano após ano. Você conhece pessoas assim? Parece que ela nunca aprende, cara. Toda vez que estoura uma fofoca, o fulano está lá no meio. Toda vez que estoura uma bomba no meio da igreja, não precisa nem ter um espírito de revelação, a gente já sabe que o irmão está lá no meio. Cara, o trem é pego. E o pior é que a gente sempre sabe quem é o fofoqueiro. Quem concorda? A gente sempre sabe quem é o fofoqueiro. A gente sempre sabe quem é o irmão, quem é a irmã. Mas vira e mexe, a gente vai lá. Mas uma desgraça, igreja. Você sabe. E daí você vai lá: pastor, mas dessa vez é diferente, pastor. Ela falou, ela rasgou o seu coração para mim. É diferente, como das outras vezes. É diferente. Talvez agora ela aumentou mais do que ela aumentou menos da última vez. É diferente. Amém? Né? Você já notou, igreja, que toda família tem um que fala demais? Vou falar de novo. Você já notou que toda família tem um que fala demais? Tem sempre, igreja. Tem sempre uma família que é o falador. Amém? É aquele que você vai lá na tua casa, você tem que falar as coisas meio desbaratinando assim, né? Quando ele chega, não fala, senão nós estamos tudo ferrado. A família. Amém? Vamos lá, quero rapidinho liberar. Igreja, coisas que são geradas. Como é que eu posso anular os males gerados pelo poder da língua? Primeiro, repete comigo: pense antes de falar. Provérbios 29:20, a Bíblia diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras. Repete comigo: homem precipitado. Maior esperança há para o tolo do que para ele. Repete comigo: não se precipite. Pense antes de falar. Conte até 10. Igreja, dos males, sabe por quê? A gente é muito precipitado para falar, muito precipitado para reagir a uma situação. Amém? As coisas são colocadas para nós já tomamos um posicionamento, sem olhar as duas partes, muitas das vezes. E o que acontece? A Bíblia diz assim, igreja, olha só: maior esperança para o tolo do que para você que é precipitado no falar. Então diz assim: meu irmão, você é um arigó, um bobão, um orelhudo. Se você se precipita, se você não pensa antes de falar, você vai errar. Ele está dizendo, igreja. A gente precisa medir as nossas palavras antes de falar, igreja. Amém? 2. Como é que eu posso anular o mal gerado pelo poder da língua? Repete comigo: coloque um ABS. Faz assim na minha boca. Vai lá comigo, 1 Pedro 3:10. Quem tem ABS na língua aqui diz amém. É para ter. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro 3:10. Pois quem quiser desfrutar, amar a vida. Igreja, eu gosto demais desse texto. E aqui a gente vê, cara, como que é uma prisão a pessoa que tem problema de falar demais, ou a pessoa que foi às vezes vitimizado por alguém que falou dela.
E a pessoa que às vezes não tem uma identidade, porque a gente só é vitimizado, igreja, quando eu tenho um problema de identidade, isso é notório. Aquela coisa, falaram de mim, né? E entra naquela neura. Mas olha só, Pedro ele diz assim, quem quer desfrutar da vida aqui, diz amém. Desfrutar é viver a vida, viver os melhores dias, cara, sobre a face da terra. É você, cara, desde manhã até a noite, cara, você fala, cara, que dia, que tremendo que foi, amém. Como a vida é uma dádiva de Deus, como a vida é gostosa de ser vivida, amém. Como é prazeroso viver a vida. Ele está dizendo, quem quer ter dias felizes sobre a face da terra, diz amém. Pedro nos ensina, refreie, coloca um freio na sua língua, e os seus lábios não falem falsamente com engano. Ele está dizendo assim, refrear é colocar um freio, igreja, na língua. Coloque um freio. Se um freio convencional não está parando a sua língua, coloque um ABS espiritual na sua língua. Então assim, freie e pare, freie e pare. Quem lembra daqueles carros mais antigos, Fusquinha, 1200, aquela época dos 1300? Lembra que a gente pisava no freio, igreja? Ficava bombando assim, né, cara? Pergunta para o teu irmão, como que está teu freio? Está igual de um Fusca 70? Fala para o teu irmão. Fala assim, coloca um ABS nela. Igreja, refreie, coloque freio na sua língua. Ai, pastor, minha vida é uma desgraça. Pastor, a minha vida é uma infelicidade. Pastor, a minha vida não é digna de ser vivida. Sabe por quê? Porque você fala demais. É bíblico, igreja. Sabe por quê? Você não afasta a sua língua do mal. Sabe por quê? Porque há engano na sua língua. O diabo tem usado a sua língua. Você está perturbado de tanto que você fala dos outros, de tudo, murmura, critica, nada está bom. Como que você atrai, igreja, uma felicidade, cara? Como é que você atrai um Espírito Santo na sua vida, se você não põe um freio na sua língua? Qualquer coisa explode, qualquer coisa estoura, qualquer coisa critica. Sabe quando que você vai ser feliz sobre a face da terra? Nunca, meu irmão. Nunca, cara. O diabo tem usado você, e o ponto de contato é a sua língua. Fecha a sua boca, cara. Você vai ver o que vai acontecer sobre a face da terra. Vocês estão comigo aqui essa noite? Amém. Pega aí. Tem crente que tem a língua que frena igual o Fusca 70, meu irmão. Fala o teu irmão de que você aparte a sua língua do mal. Amém. O Espírito Santo falou assim para mim, que a qualidade dos nossos dias sobre a face da terra vai depender do que sai da nossa boca. A qualidade, igreja, dos dias que vão se seguir sobre a face da terra vai depender daquilo que vai sair da minha boca e da sua boca. É isso que ele está dizendo. Amém? Porque a Bíblia diz que, amém, a boca fala que o coração está cheio. Ah, pastor, eu não queria ter falado. Mentira, meu irmão. Você está cheio de peçonha. Você está cheio, cara, de murmuração, cheio de crítica. E você vai falando, vai envolvendo, vai influenciando, vai manipulando, vai, cara, gerando, cara, vai destruindo vidas, destruindo todos os teus brother, cara. Às vezes você tem um cara, puxa vida, o cara é teu amigo, e você envolve ele numa conversa. Eu não quero ter amigo assim, cara, nem na China, meu irmão. Nem assim na China, cara. Refreie, põe um ABS na tua boca, meu irmão. E você vai viver bem sobre a face da terra, vai desfrutar. Desfrutar é ter prazer, igreja, na vida, cara. Você tem prazer na vida, você tem prazer de acordar cedo, de ir para o trabalho, você tem prazer de chegar em casa, amém, porque a tua família está em casa, você tem prazer de estar em casa, você tem prazer de estar na igreja, você tem prazer, cara, ou você está empurrando, levando a vida. Talvez seja por causa do mau uso da sua boca, e você tenha traído. Lembre-se, amém, a quem é que você deixar usar, dos frutos você vai colher, do diabo ou de Deus. Amém. Repete comigo, eu tenho que me tornar senhor da minha própria boca. Salmo 141, 3, veja lá comigo. A Bíblia diz assim, um texto que a gente conhece bem. Já estou encerrando, igreja, prometo.
que não é muito bom, não vai dar muita oferta, ainda bem que ele já tirou, né? Salmo 143. Eu acho que Davi tinha problema com a língua. Eu não sei, mas tem vários salmos que ele fala dela. Olha o que ele diz: coloca, Senhor, um guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Eu acho que Davi falava demais, igreja. Mas é bom que ele reconheceu isso, cara. Amém. Põe um guarda, põe um exército inteiro, meu irmão. Põe alguma coisa, se você fala demais. Põe alguma coisa para vigiar essa tua boca, cara. Vai falar e engole. Que nem antigamente, lembra quando eu era criança? Engole o choro, engole a língua. Engole a língua, pensa, cara, conta. 1, 2, 3, come um dedo, sei lá, faz alguma coisa. Mas não fala, não fala. Não fala. Espera. Vai orar. Amém. E vai esperar para você poder ter uma resposta de algumas situações na sua vida. Amém. Coloca um exército inteiro na sua língua, na sua boca. Amém. Amém. Como é que eu posso anular os males gerados pela língua? Pense antes de falar. Coloque um ABS na sua boca. Nunca corrija uma situação estando irado, igreja. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, desperta a ira. Nunca, igreja, amém, responda uma pessoa no momento, cara, de ira, quando está aquele fervo, meu irmão. Casal que está aqui, cara, às vezes está aquela situação pegando fogo, cara. Amém? Um joga o veneno, outro joga outro veneno, outro joga, incendeia um bosque, outro incendeia a floresta amazônica. E vai, cara, os dois tostando, cara, no meio, cara. Não faça isso, cara, vai dar uma volta. Eu quero contar para vocês, assim, igreja, amém? Eu tinha algo, era assim. Às vezes meu pai, minha mãe, mais meu pai, e ele me corrigia, cara. Puxa, às vezes ele corrigia alguma situação. E às vezes eu sabia que não era de total aquilo, cara, real, ou era ver sobre. Cara, mas aquilo me irritava. Ainda mais eu era, na época que fumava maconha, aquela coisa. A gente quando fuma maconha, a gente fica mais agressivo, hein? Os maconheiros sabem o que eu estou falando, os ex-maconheiros também, né? Em nome de Jesus, né? Não, daqui a pouco vai se levantar. Já fala em erva hoje, tudo, os caras ficam tudo aí, né? Só que, cara, eu ia dar uma volta, cara. Aquilo entrava, cara, porque a Bíblia diz que toda correção, em Hebreus fala, ela vinha, cara, com gosto de sal amargo, cara. Nossa, que horrível você ser corrigido, cara. Pode ser pai, mãe, seja lá quem for. Eu saía, dava uma volta, não respondia, cara. Engolia. E quando eu voltava, cara, já voltava com outro tipo de pensamento. Porque eu sempre pensava no meu pai, na minha mãe, da luta deles, cara, para criar a gente, cara. Meu pai acordava cedo, 5 horas da manhã, trabalhava na prefeitura. Minha mãe trabalhava em casa de família. Cara, e eu, cara, maconheiro, vagabundo, safado. Vagabundo não era que eu sempre trabalhei. Mas, cara, pô, vai dar uma volta, cara. Suscita a ira. A resposta branda, cara, ela vai chegar lá para lá. Agora, nunca faça. Com o filho é a mesma coisa. Às vezes a mãe está irada, o pai está irado, vai disciplinar o filho com ódio. E na raiva, a gente acaba dizendo um monte de asneira, cara. Joga praga para os filhos. Você é um burro mesmo. Você não vai ser nada na vida. Pega tuas coisas e vai. E o filho vai, ela, ai Senhor. Falou? E aguenta. Cuidado, meu irmão. Mas pastor, como é que eu faço? Se o meu sangue ferve. Pastor, se eu sou colérico, se minha personalidade é colérica, eu não consigo, o sangue vai fervendo. Só que pega aí, o teu sangue que vai subindo, vai fervendo, e o diabo vai tomando conta de você. Daí você vomita para ferir os outros, só que o maior ferido é você. Não é assim que acontece com a gente? A gente fere os outros, só que de cara a gente fica mal pra caramba. Por quê? Porque as suas palavras são sementes que você lança e elas vão brotar, e você vai colher dos seus frutos. Você vai colher, mãe que está aqui, você vai colher, pai que está aqui, você vai colher, filho que está aqui. A Bíblia diz que nós vamos dar conta, igreja, daquilo que nós falamos, cara. E às vezes há uma maldição na família que o próprio pai ou a própria mãe que lançou. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus essa noite. Às vezes você que fez, porque nem lembra, ferveu, explodiu. Não pode, cara.
tem que segurar as pontas aí, senão a gente vai amaldiçoar uma geração. Amém, igreja? Amém? Como é que eu posso anular o mal gerado pela língua? Pense antes de falar, coloque um ABS na boca, nunca corrija uma situação estando irado. 4, essa é muito importante, repete comigo, reconheça que você fala demais. Fala para o teu irmão, só cutuca assim, né, para ele, numa boa. Reconheça que você fala demais. Igreja, assuma, admita, eu tenho problema com língua solta, pastor. Pastor, o senhor está falando, estou com uma coceira na língua agora. Coceira para mim é sarna. Não tem mais sarna, na minha época tinha sarna, né? Na minha época tinha escabim. Quem lembra do escabim? Quem já teve sarna aqui? Não erga a mão, né? Senão vai ficar chato, né? Passa um escabim na língua, meu irmão, lava ela. Está coçando, passa. O cachorro, como é que a gente fazia? Que a gente passava no cachorro, cara, o cachorro tinha sarna, era aquele troço preto, nojento, como é que era o nome? Quem lembra? Como que é o nome? Criolina! Passa uma criolina na língua, está com coceira na língua. Pastor, com uma coceira, todo mundo, não vejo a hora de falar. Você conhece aquela historinha dos 3 irmãos da igreja, né? Que foram para o monte meio orar? Quem já sabe, já viu isso aí? Diz que tinha 3 irmãos na igreja, né? E os 3 foram fazer uma campanha no monte de oração. E quando chegaram lá, eles começaram a orar, mas eles entenderam que Deus não ia manifestar, as coisas não iam acontecer se eles não contassem os seus pecados entre eles. Então o primeiro falou assim: nossa, eu quero contar para vocês, antes da gente fazer essa oração, que eu tenho um pecado muito grande. Quando eu estou lá na igreja, eu não consigo. Eu vejo as irmãzinhas, meu Deus, cara, acende um negócio dentro de mim, cara, os meus hormônios ficam pipocando, eu olho para elas, eu desejo elas, não sei o que e tal. Nossa, tá bom, vamos orar para você, irmãos. Outro irmão, né, pegou e falou assim: cara, o meu problema é pior do que dele. Amém? Tenho que admitir essa noite. Qual que é? Eu, quando vejo um outro irmão, eu tenho desejo homossexual por ele. Outro irmão falou: ixi, nós 3 sozinhos no monte orando, tá feia, no escuro. O terceiro falou: o meu problema é maior do que vocês. Os caras, mas meu Deus, o que é problema maior que isso? Vocês estão contando isso para mim? Eu estou louco para descer lá embaixo e contar para todo mundo o que vocês estão me falando. Você quer ser curado da língua grande? Admita. Igreja, nós nunca vamos ser curados de uma enfermidade se nós não admitirmos que nós temos uma enfermidade. Admita, cara. Amém? Fala: Senhor, eu falo demais. Eu manifesto opiniões que de alguma maneira está prejudicando as pessoas. Eu já matei um monte de gente no meio do caminho. Só meu pastor, eu já fritei, cozinhei, assei ele umas 10 vezes. Já comeu maionese de pastor ou não? Você vai lá naquela casa no domingão, amém? O que nós vamos comer hoje? Amém, tem um assado. Pastor assado. Maionese de pastor, né? Assado de diácono. Tá, daí já começa. Corta e vai falando: pastor, filha de uma mãe, não me dá oportunidade na igreja. Ele não olha mais para mim agora. E começa, cara. E aquela influência, aquela bagaceira vai movendo. Amém? Só que aí você não tem maturidade para ouvir. O meu problema não é você ouvir, o meu problema é que você não tem maturidade, cara. E daí você começa a julgar em cima, baseado, embasado naquilo que falaram para você. E aí a gente vai errar, cara. E a gente vai se auto-aprisionar naquilo que falaram um dia pra gente. E a gente fala: mas eu não falei. O problema não é você falar, você estava junto. Porque foi quando eu corrigi igreja esses tempos atrás, eu corrigi uma pessoa, um casal na realidade. E eu falei assim, e ele falou assim: mas eu não tenho nada a ver com a minha esposa fala. Nunca. A Bíblia diz que você é um só, vocês dois são um só na presença do Senhor. Aquilo que tua esposa fala, você vai dar conta, varão. O que você fala, você vai dar conta, varoa que está aqui. Vou falar de novo. Por isso que Deus deu uma cadeia de autoridade e um posicionamento ao sacerdote. Porque quando você vê a tua esposa falando aos 4 ventos, o 4 alento, você precisa corrigir ela. O problema nosso, amém? Que daí entra a manipulação, o mover jezabelístico dentro, do casamento. Que às vezes nós não damos nossa cara para bater, porque nós queremos outras coisas, que talvez ela pode não querer mais fazer com a gente. Sabe por quê?
Porque você corrigiu uma situação. Só que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você já está numa prisão espiritual quando você não exerce o sacerdócio. Já existe uma prisão dentro do seu casamento. Já existe uma prisão. Esse negócio que você vai dar conta daquilo que está sendo falado. Qualquer um dos dois. Vai ser bênção, vai ser maldição, vai ser vida, vai ser morte. Porque a Bíblia diz que o propósito é na vida dos dois. Eu nunca vi propósito na vida disso. Por isso que é submissão. Existe uma missão onde um casal anda em concordância para se cumprir um propósito. Mas como isso vai se cumprir se existe uma prisão espiritual dentro do seu casamento? Como? Como? Ah, eu não tenho nada, não fui eu que eu falei. É? Mas onde é que gerou isso aí? Por que ela tem essa liberdade para falar? Porque não há governo na sua casa. E onde não há autoridade, alguém toma autoridade. E quem tem tomado autoridade é o diabo muitas das vezes. Usado a língua de um de vocês dois lá. Vocês estão me amando nessa noite? Isso é muito importante, igreja. Porque algumas coisas não vai acontecer na nossa vida se nós não colocarmos isso, cara. Não temos esse entendimento, esse posicionamento, cara, que Deus está falando para a gente. Igreja, eu posso pregar a noite inteira sobre isso aqui. Eu nunca vi tanto versículo, tanta direção profética, igreja, com relação a isso. E eu tenho certeza que essa noite, cara, vai ser profética na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mas a gente precisa, cara, fazer uma autorreflexão. Será que eu não falo demais, cara? Será que eu não tenho problema, cara, demais? Amém? Você já notou, igreja, que ninguém admite ser fofoqueiro? Todo fofoqueiro é identificado por um terceiro. Quem já notou? É muito difícil, cara. Você já viu alguém falar, eu sou. Mas todo mundo sabe que ele é. Então pega aí. Você não precisa. Essa veio do trono. Você não precisa falar para as pessoas que você é um fofoqueiro. Você precisa falar para Deus que você é um fofoqueiro e admitir que você é perante Ele essa noite. Amém? Porque todo mundo sabe que você é. É igual, desculpe falar, igreja, é igual o corno. Eu pensei que não quer falar isso na igreja. O corno é assim. Depois que aconteceu, todo mundo, eu sabia, eu também sabia, eu sabia, o vizinho sabia, o irmão sabia, o pai sabia, a mãe sabia, o filho sabia, todo mundo sabia. O fofoqueiro igual, todo mundo sabe quem é. Agora a pergunta é o seguinte: se você sabe quem é, por que ainda você tem ido lá se encostar para saber a última notícia? Rádio peão. Porque a rádio peão, ela aumenta, mas não inventa. Você conhece a rádio peão? Dentro das empresas tem um monte, cara. Vamos lá ver a rádio peão. Qual que é a última? Sério? Levou um parzão. Mas todo mundo já sabe disso mesmo. Só ele que não sabia. Eu vou parar, você está me olhando com cara feio. Igreja, eu queria também finalizar. Não existe você se libertar disso se você não fizer um jejum disso, igreja. Hoje eu quero levantar um jejum, depois a gente quer orar com algumas pessoas. Quarta-feira a gente quer fazer um jejum de língua, um jejum de libertação. Você que foi vítima de uma língua, você que também tem problemas de ter ferido alguém no mundo espiritual. Na realidade, Deus falou assim para mim, é uma abertura de prisões no mundo espiritual, igreja. Abertura de prisões. Muita gente está aprisionada por causa de você, e muita gente aprisionou você em alguma área da sua vida, por causa, cara, de ter liberado algo no mundo espiritual. Amém? Fala para o teu irmão, diga assim: ninguém perde por falar pouco. Amém? Ninguém perde, meu irmão, por falar pouco. Amém? Pense antes de falar, coloque o ABS na sua boca. Nunca corrija uma situação estando irado. Reconheça que você fala demais. Amém? Reconheça a importância do bom testemunho. Vou deixar só o texto, igreja. Veja lá comigo, Salmos 39:1. E eu vou encerrar. Salmos 39:1 diz assim: e eu disse, guardarei os meus caminhos, não pecarei com a minha língua, refrearei. Mas lá no hebraico, igreja, a palavra certa é: atarei uma mordaça na minha boca, enquanto o ímpio estiver na minha presença. Rodrigo, enquanto o ímpio
estiver na minha presença. Igreja, pega aí. A Bíblia diz que eu e você somos representantes legais de Jesus Cristo sobre a face da terra. Sabe aquele ímpio, o teu chefe? Sabe aquele ímpio, amém? O teu vizinho? Cuidado o que você fala para ele e o que você fala dele. Davi, ele colocou assim, igreja, ele disse assim: olha, enquanto o ímpio estiver diante de mim, eu vou colocar uma mordaça na minha boca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, igreja, amém? Que enquanto eles não verem o verdadeiro amor sendo gerado dentro da igreja de Cristo Jesus, os que estão lá fora, eles não vão se converter. Sabe por que nós não ganhamos algumas pessoas para Jesus? Porque nós falamos demais. Davi falou isso. Ele falou assim: Senhor, põe uma mordaça na minha boca quando o ímpio estiver perto, porque eu não quero dar o meu testemunho do Senhor perto dele. Porque de repente eu posso ganhar ele ao Senhor e eu não posso. Por quê? Porque ele viu eu usando a língua para o mal, para fofoca, para falar de alguém, para criticar ou para murmurar, para falar da tua soberania, igreja. Amém? 6. Cuidado, repete, cuidado. O falar demais desequilibra nossas emoções. Provérbios 21, 23, eu vou dar o texto. A Bíblia diz assim, ó: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Repete, guarda das angústias da sua alma. Igreja, a língua tem poder de tocar nas nossas emoções. Nem o diabo tem, a língua tem, igreja. Olha só, amém? A Bíblia diz que o que é nascido de Deus, o maligno não toca. O diabo veio, tocou na saúde, bens, em tudo de Jó, mas ele não pôde tocar na alma de Jó. Agora a Bíblia diz que a língua consegue tocar nas minhas emoções, nas suas emoções, amém? Ela gera angústia, ela nos faz adoecer psicologicamente, igreja, emocionalmente, espiritualmente. Agora pega aí que eu quero orar com você hoje. Sabe aquela doença que você vai no médico e o médico não acha o que você tem? Pode ser, amém, que seja foi gerado por causa do mau uso da sua língua. Essa veio do céu. Sabe aquilo que para mim você está enferma? Amém? Ninguém acha, vive enferma, problema. É porque em algum momento, cara, você falou alguma coisa indevida, falou demais, que você está adoecida. Porque, igreja, as emoções, quando elas estão desequilibradas, elas geram algo no meu corpo, no seu corpo. E aí que é isso que a Bíblia diz. Ela traz essa angústia para a nossa alma. E eu finalizo, igreja, amém? Repete, não seja refém da língua dos outros. Meu irmão, se importe, amém, com o que Deus diz a seu respeito, do que as pessoas, amém, não do que as pessoas dizem a seu respeito. Eu queria dizer algo assim para você. Cuidado no que você vai falar. Não devia, igreja, eu sou sincero. Mas, você já viu que tem pessoas que fazem aquelas brincadeiras assim: tá fortinho, mano. Ô fulano, você está engordando. A nossa tia que tem mania de fazer isso quando a gente vai na casa dos parentes, lembra, mano? Nossa, como você está diferente. Quando ela fala diferente, você já sabe, você está mais gordo, mais feio, né? Mais velho. Só que o que acontece, igreja, amém? Efésios 4, 29 diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, palavra torpe, somente que for útil para promover edificação. Igreja, Paulo diz assim: se você tem que falar algo para alguma pessoa, fale algo construtivo. Não, senão, ele fala assim: conforme a necessidade, para que beneficie aqueles que a ouvem. Ele falou assim: se não for dessa maneira, fecha a sua boca, meu irmão. Se você, amém, não consegue elogiar sua esposa, não fale. Não fale. Desmaie. O pastor Ricardo que ensinou a gente, né? Sabe quando ela fala, ela põe aquele vestido, ela fica meio estranha naquele vestido, ela fala: amor, o que você acha? Amor, o que aconteceu? Finge que está tendo ataque epilético na hora. Não fale, cara. Senão você vai falar daquele jeito, amor, você está aparecendo, amém? Capa de botijão de gás. Você está parecendo. Não fale, cara. Vai por mim. Não fale. Agora tem pessoas que entram numa paranoia. Ai, falaram de mim, o fulano falou mal de você, falou que eu sou feio. Cara, você tem essa paranoia?
Pega aí. Deus está falando para você: se liberte, cara. Não seja refém da língua dos outros. Se importe com o que Deus fala, o que a Bíblia fala de você. Amém? Não se importe, cara, do que as pessoas vão dizer, elas vão comentar de você. Você pode fazer 10 coisas boas. Se um dia você der uma pisada na bola, você é humano, cara. Existe uma humanidade dentro de você. A coisa mais linda, igreja, da minha vida e da sua vida é a humanidade. Quando eu e você fazemos as coisas erradas, a gente pega a belisca e fala: nossa, eu sou de carne ainda. Fechou, meu irmão. Cara, não esquente a cabeça. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nem o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. Não caia nessa paranoia. Amém? Deus diz que você é a menina dos olhos dele. Que amém? Que você é a coroa da sua criação. Que ele te ama, igreja, pelo que você é, não pelo que você faz. Amém? Eu perguntava para o Espírito Santo: por que, amém, tem tantas pessoas que exercem poder sobre outras pessoas, amém, com a sua boca? O Senhor falava assim para mim, muito forte, igreja, amém, porque essas pessoas não sabem quem são. E daí, você atenta mais pelo que o homem diz, amém, mesmo sendo mentira, do que pelo que Deus diz, mesmo sendo verdade. Eu quero dizer para você quer que Deus cumpra o propósito dele na sua vida? A primeira coisa que você vai ter que jogar fora, meu irmão, é a sua reputação, cara. Não tem jeito. Eles vão falar de você. Com o teu irmão, eles vão falar de você. Eles vão falar bem, eles vão falar mal. Você já fala, teu irmão, você já vai estar convertido. Eles vão continuar falando mal de você. Eles nunca vão lembrar o bem que você fez para eles. Vai por mim, meu irmão. Amém? Larga a mão de ser refém. Amém? Agora, igreja, eu queria só finalizar, quero orar com você. Isaías 6,5 diz assim: então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Então dos serafins voou a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Ela tocou a minha boca, veja isso, tocou os seus lábios, e a sua culpa foi removida, e o seu pecado foi perdoado. Amém? Isaías, a gente olha nos versículos anteriores, igreja, nos capítulos anteriores, não havia uma conversão por completo no coração de Isaías. Tanto que Isaías, ele era um profeta, ele já era um profeta, mas ele era um profeta apontador. Ele era um profeta crítico, um profeta murmurador. Ele era um profeta que, sabe quando você está em pecado e você quer tirar da sua, como que é fácil para mim tirar os olhos do meu pecado? Apontando o pecado do outro. E ele dizia muito forte: ó, Senhor, veja lá, ó, ele está fazendo isso, ó, fulano está aquilo, ó, fulano não sei o que, olha aquela mulher, olha. E ele fazia isso. Quando ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que ele chega perante o Senhor, e quando ele vê o Senhor no alto e no sublime trono, ele falou assim: ai de mim, que sou pecador. E no mesmo momento, no encontro com Deus, a Bíblia diz que salta, cara, daquele altar uma brasa viva. E toca onde? Toca onde? Na língua. E ele queima a língua. Naquele momento que queima a língua, igreja, amém? Começa o ministério profético e missionário do profeta Isaías. E Deus diz assim: a quem enviarei eu? Isaías falou: envia-me a mim, porque agora eu sou um homem perfeito, um homem de lábios puros, um homem que amadureceu, um homem que não liga para que os outros falem de mim. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho identidade com Ele. Você quer que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, meu irmão? Feche a sua boca. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Se coloque de pé um pouquinho. Eu queria orar um pouquinho com você. Que palavra espiritual, né, igreja? Eu orava essa tarde, eu vi assim como no meu espírito, como casulos, né? Casulos, igreja. Casulos quer dizer que
ainda tem algo para ser despertado dentro desses casulos, borboletas que ainda vão sair de dentro dessas prisões, amém? Agora presta atenção uma coisa, não sei se você sabia, não se pode em nenhum momento ajudar o processo da borboleta quando ela sai de dentro do casulo. Muitas pessoas já tentaram fazer isso e têm experiência com relação a isso. Quando você vê aquela larva, a borboleta, ela está se manifestando naquele processo ali, ela se debate dentro daquele casulo, amém? Só que ela está num processo de crescimento. Lembra quando a gente era, não sei se você lembra disso, mas eu lembro, quando eu estava crescendo, eu sentia muita dor nos meus ossos, assim, dor nas ligaduras. Quem já lembra disso? Amém? Por quê? Porque quando você está crescendo, tem aquele processo de crescimento que dói algumas partes do nosso corpo, amém? E quando Deus falava assim no meu coração, mostrava esses casulos, eu comecei a entender, igreja, tem muita gente aprisionada, se debatendo dentro, cara, amém? Só que, como ele é um processo, e é um processo determinado pelo Pai, a abertura desse casulo, igreja, quem determina é o Senhor. O sair do casulo, ou se transformar numa coisa bonita que é a borboleta, amém? O voar, amém? O se mover, voar na Bíblia sempre ligado ao ministério profético. Ele precisa ser num tempo do Senhor. Eu não posso em nenhum momento ir lá, igreja, amém, abrir o casulo. Você precisa se debater, você sair no tempo do Senhor desse casulo. E o Senhor falava muito forte no meu coração, que eu vou falar o que o Espírito Santo colocou, que a maioria da igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra está aprisionada pela sua língua ou pela língua de alguém. Você está aqui essa noite como vítima da língua de alguém. Você é vítima por quê? Porque em algum momento da sua vida alguém falou algo, alguém disse algo, e esse algo adentrou tão forte no seu coração, que você está aprisionado pelo que disseram, falaram de você. Mas também você está sendo vítima, você está nesse casulo da mesma maneira, porque você um dia matou alguém no meio do caminho. Você liberou maldição na vida de alguém. Você matou, igreja, você é um assassino, amém? Você liberou fagulhas, venenos da sua boca. De alguma maneira você julgou de maneira errônea. Você, amém, criticou, murmurou. Você, de alguma forma você fez isso. E também você se aprisionou. Eu queria orar com você essa noite. Igreja, eu sei que é uma palavra muito ruim de a gente admitir isso, mas se Tiago ele diz que ninguém consegue domar essa língua. Quer dizer que eu posso ser um pastor, posso ser um apóstolo, posso ser quem for. Eu posso estar bendizendo ao Senhor, mas uma bobeira, igreja. Eu posso estar amaldiçoando uma pessoa que foi criada, cara, semelhante a eu e você, sobre a face da terra. Eu queria que essa noite fosse uma noite profética e a gente pedisse perdão essa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que, se você tivesse coragem nisso, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você tem esse problema, dois problemas: vítima da língua, ou você sabe que está amarrado na sua vida, amém, por causa disso. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu não quero julgar você. Ninguém vai julgar você, ninguém está aqui para julgar. Porque se estiver para julgar, vai continuar nesse casulo, vai continuar nessa prisão, amém? E quem vai libertar você não vai ser eu essa noite, é você que vai sair dessa noite. Eu queria que você viesse aqui à frente. E eu queria que, amém, a gente estivesse orando essa noite, amém? Você sabe, amém? Você sabe da necessidade. Igreja, nós precisamos de mais disso. O Senhor quer arrancar você, amém? Deus quer, amém, tocar na sua língua essa noite. Quer sair uma brasa viva essa noite, uma tenaz essa noite lá dos céus, do altar do Senhor. Ele quer queimar, amém? Ele quer queimar, Ele quer queimar, Ele quer queimar. E Ele precisa, igreja, de mim e de você essa noite tomar um posicionamento. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui para a gente estar adorando ao Senhor, amém, um pouquinho. Vem aqui, queria que a intercessão estivesse colocando as mãos, amém, essa noite. A palavra profética essa noite, amém. Profetiza, amém. Quebra-se toda maldição. Quebra-se, amém, toda palavra de maldição. Tira-se, amém, de toda prisão essa noite. Amém. Tira-se de toda. E se você tem sido vítima de falatório, de calúnia, injúria, difamação, e você não consegue, também eu queria orar com você. Vem aqui à frente essa noite. Eu sei como é que funciona isso, meu irmão. Amém.
Eu sei que umas vezes a gente se aprisiona naquilo que os outros dizem, naquilo que os outros falam da gente, e a gente não consegue se libertar disso. Mas essa noite é uma noite de perdão. O Senhor precisa que também ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua oração nessa noite. Ele precisa ouvir a sua oração essa noite. Pode ir orando, minha igreja, vai tocando a vida das pessoas, amém. Pai, eu quero, Pai, entregar essa noite. Vai quebrando, Pai, toda a prisão, todo grilhão, toda barreira, Senhor amado, Pai. Tudo aquilo, Pai, que às vezes tocou a nossa vida, as nossas emoções se desequilibraram, Pai. Pai, nós estamos angustiados, Senhor amado, Pai, perturbados muitas das vezes. Nós não conseguimos ouvir algumas coisas. Pai, as pessoas têm falado coisas antigas, Pai, coisas que já fazem tempo, Pai, Senhor amado Deus, mas elas são como prisões, Senhor amado Pai. Elas são, Pai, como venenos, Pai, sobre nossas vidas, e a gente não consegue, parece, dar um passo. E às vezes a gente é crente, quantos anos de crente, Pai, mas parece que não tem libertação, Senhor amado Pai. A gente não se livra desse mal, a gente não consegue se livrar. É uma lembrança, Senhor amado Deus. E eu queria que você que estivesse aí do banco essa noite, fechasse teus olhos também e comece a orar com o Senhor essa noite. Feche teus olhos e comece a orar com o Senhor. Porque todo mundo, igreja, se a Bíblia diz que a língua é indomável, em algum momento da nossa vida nós matamos alguém. Em algum momento nós inflamamos o curso da natureza de alguém. Em algum momento, igreja, nós desalinhamos a vida de alguém, porque nós falamos algo. Talvez as pessoas não tinham maturidade para ouvir o que nós falamos. Talvez, amém, a gente liberou algo, igreja, porque uma língua precipitada, eu não sei. Mas é uma noite, igreja, profética. Saia dessa prisão essa noite. Saia dessa prisão. Fala para o Senhor, põe um guarda na minha boca. Põe um guarda na minha boca, Pai. Eu não quero mais ser esse falador. Eu não quero, Pai, eu não quero. Comece a clamar essa noite. Ei, clame essa noite. Nós vamos louvar o Senhor, amém. Cante conosco essa noite.